Alô pessoal, eu sou Rafael Dias Mateus, representante e também estou na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais o programa Você é Top. E hoje nós temos aí o prazer e o privilégio de conversar com um profissional vibrante da área, que é o Kaique Souza. Kaique, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Conta um pouquinho aí para os nossos internautas, onde você nasceu, e um pouquinho da sua trajetória profissional. No café a gente estava conversando lá que você fez ciência de computação, essas coisas assim, né? Tá. Eu nasci em São Paulo, né? No ABC, em Diadema. Ok. Mas sou da Zona Sul de São Paulo. Vivo, né, na Zona Sul de São Paulo, na periferia. E... Bom, eu comecei minha carreira muito cedo, né? Eu comecei como jovem aprendiz na área de logística. Ah, legal, bacana. Depois migrei para TI. E aí fui, desde 2014 até 2017, na área de TI. Me formei como análise e desenvolvimento de sistemas, né? Tá. Montei uma empresa focada em desenvolvimento de sistemas, principalmente para a internet. E depois de um tempo eu percebi que eu não era muito feliz fazendo o que eu queria de fato, né? Mas as coisas do celular, assim, você já gostava de mexer? Sim, sempre gostei de tecnologia. E da internet em si também? Sim. Principalmente em mídias sociais, né? E desenvolver tecnologia sempre foi Sempre gostei disso, mas acho que cinema, quando você assistia um filme, você pensava assim, o diretor tinha que fazer um enquadramento melhor, ou sei lá, tinha que fazer um corte aqui, alguma coisa, você imaginava isso? Então, ou o som tinha que entrar diferente? Não, aí a gente chega numa área que eu fui estagiário não sei se pode falar. Pode falar, pode da Cinemark, né? Que legal. Uma das maiores empresas então de você chegou a assistir um monte de filme de graça? Então, eu era da área de tecnologia lá, da área de suporte, e aí como a gente tinha um cartão que liberava para poder assistir, eu assisti. Toda semana você podia ir? Eu ia todo dia. Todo dia, que legal. Ia todo dia. Porque a faculdade era depois, né, do estágio. Então eu tinha uma hora e meia ali de deadline que eu podia assistir. Que legal, filme. bacana. Então, assisti vários. E aí eu sempre me imaginei falando, eu acho que eu tô do lado errado da tela aqui, né? Eu podia estar produzindo. Porque você curtia bastante muito, aquilo, né? muito. E aí eu comecei a ler muita crítica de cinema, comecei a escrever crítica de cinema, eu criei o meu próprio blog durante um tempo. Certo. Só que aí eu acho que foi ficando, a ideia foi crescendo dentro de mim, enquanto não tinha um espaço na tecnologia para me aprofundar nessa área. Mas tinha que ir tocando o resto enquanto dava, e aí, pagar as contas. Para pagar as contas. Só que aí que acontece, chegou um momento, que aí foi quando eu montei a empresa, eu fiquei 2 anos com a empresa, com a Afterclick, e eu desisti, falei, vou fechar aqui e vou vender minha arte na praia, que é isso que eu quero fazer, né? E aí eu me inscrevi para a faculdade de produção audiovisual, né? Principalmente ela é mais focada em cinema, e descobri uma paixão que é a fotografia. Né? Que legal. Eu não tinha imaginado que eu ia gostar tanto de fazer, que é uma das coisas que eu mais gosto, faço pouco, né? Se você for comparar as minhas... Aí você descobriu que é domínio da luz, né? O domínio é o desenho, né? A gente desenha. Inclusive o pessoal não sabe, mas o foto vem de foto, que é luz. Sim. Né? Fotografia é o desenho, isso, escrita com luz. E aí eu me apaixonei, principalmente por vários fotógrafos. O Sebastião Salgado, né? Que é um dos mais famosos. Esse é o ícone, né? O Araquém Alcântara. A Ellen Salomão, que faz fotografia de corpos negros que nos transformam em divindades, né? Exato. Que é incrível, eu adoro fotografia dela. E o resultado final é assim, porque qualquer um pode tirar foto, Sim. Só que o olhar é diferente. Mas a foto, né, é um pedaço, e a fotografia, a obra em si é um todo, né? Exatamente, Todo. E que conta uma história, né? Você pega um livro de Sebastião Salgado, é uma história. São anos, né? Ele é de safras, né? Demora anos para compor um livro. O Araquém também, né? Sim. Ele tá, agora, se não me engano, ele ia lançar uns 50 anos, né, de carreira. Então, e de paixão, né? Pela fotografia. E eu nunca imaginei que eu conseguiria, ou que eu chegaria a fazer algo desse tipo, porque na minha família não tem artistas, né? Sou o primeiro. Que legal. Então, nem tios, assim, nada? Não, nada. Então, e sofreu alguma crítica? Bastante, crítica que tem. Tem mais crítica do que qualquer outra coisa. Porque às vezes o pessoal confunde como se fosse um lazer. Sim, tem muito disso, e
principalmente por questão de dinheiro, né? Porque você É trabalhar no muito alto, caro, o custo é muito caro e o retorno desse valor que você investe é demorado demais, né? Até ser reconhecido, né? Até ser reconhecido. E fora os trabalhos menores que você acaba fazendo no decorrer. Eu descobri que eu não gosto de fotografar festa. Né? Fiz uma vez, assim, se eu precisar eu faço, mas né, enquanto eu puder evitar, eu não... Casamento, festinha de criança, pior ainda. É muita responsabilidade, é muita responsabilidade, não dá. Assim, se você for comparar, parece muito com o tipo de fotografia que eu faço, que é a de rua. Porque a fotografia de rua você tem aquele milésimo de segundo, que é menos que um frame, né, para você contar aquela história. E no cinema, né, principalmente para escrever, você pensa, eu tenho que usar o que eu aprendo com a fotografia para contar a história. Aquela história que eu quero, com uma foto, né, um frame daquele momento. Se eu souber fazer isso, com a fotografia eu consigo fazer no cinema. Isso, porque o grande segredo do bom roteirista é que ele tem que se imaginar também como diretor de fotografia, Sim, né? Além de tudo. Além né? de tudo. Porque às vezes um olhar, você não precisa ter as palavras. Sim. Aquilo já se você for comparar, assim, boa parte dos filmes, se sem a fotografia ajudar a contar aquela história, ela não chega em lugar nenhum, né? Sim, verdade. E assim, principalmente pro que eu gosto de fotografia de cinema, que é aquela que é plano de sequência, assim, cortes, né, é mais difícil ainda, porque imagina você enquadrar, né, desenhar com a luz, como a gente faz, né, pensar em toda a iluminação, toda a técnica que você vai colocar, todos os ângulos, enquadramentos, em uma cena que você não pode cortar. Então, a estratégia para você montar... A soma tem que dar aquele total de minutos. Então, e assim, eu fui bem ambicioso, porque quando eu entrei na faculdade, o primeiro curta que a gente teve que fazer, eu coloquei essa técnica. Legal. Então, tem 2 planos sequências num curto de 5 minutos. Né? Então, eu tentei, e no outro que eu fiz de 1 minuto, que a gente foi selecionado 2 vezes, né? Ainda não saiu o resultado, a gente foi selecionado oficialmente, mas não saiu o resultado. Também tem, em 1 minuto, eu consegui colocar um pequeno plano de sequência, né, de poucas cenas, cenas não, né? Um pequeno trecho já para ajudar a contar aquela história. No estilo bem documental, então a gente treme a câmera propositalmente, né? Então, a câmera não treme sem que o diretor não deixe. No caso do, por exemplo, um curta de 1 minuto ou de 5 minutos, o júri leva em conta, por exemplo, se você levou mais 15 segundos, 10 segundos, alguma coisa ou não? Então, se a minha professora da época, sim, né? Tanto que ela falou... Media o tempo que dá certinho. O meu deu 4 minutos e 59 segundos. Ok, Foi, tá. assim, Ela não queria que desse 5 passou, minutos e 15. Já não vale, Se passar, não vale. E aí, assim, 5 minutos... Hoje dá pra você marcar com o cronômetro, hoje tá no celular, né? Mas não precisa. Tá? Eu fiz isso, não dá certo, né? Porque, assim, o que acontece? Se você escreve uma página de roteiro, equivalente, ela é 1 minuto, dependendo de cada coisa que tem. Com plano de sequência, isso se extrapola, porque você tem o tempo da cena, né? O tempo da cena é o tempo que o ator leva para conduzir, o que o diretor planejou. Então, igual eu falei, tem 2 planos de sequências, mas eles são cronometrados, mas acaba passando. Então, né, às vezes você tem que rebolar ali para poder encaixar para que dê 5 minutos. Então, e assim, eu ainda gravei na ordem que as cenas acontecem, para facilitar bastante na hora de editar. Então, tinha essa visão do tempo, mas só que acaba passando, né? Ou às vezes é menos, né? Entendi. Que legal. Bacana. Mas assim, você teve momento que dá um friozinho na barriga? Tem. Na fotografia principalmente, porque como veio a pandemia, então acabou que a gente ficou meio sem saber o que fazer. Como eu fotografo muito na rua, eu falei, eu fotografo muito, mas é pouco do que eu deveria. Mas quando vinha aquele negócio, fica em casa, já é difícil, já né? Já é complicado. E aí Porque você fica imaginando, vai ter menos gente, assim, o assunto, né? Acabou, né? O meu assunto é documentar a vida, né? Então uma vez eu fui fui estagiário, então saí pra... Você saía de dia ou à tarde, assim? À noite não, né? Eu tenho medo, né? Porque é muito caro a câmera. Também você precisa ter filtros, né? Pra noite, né? Pra noite, porque a minha, a gente chama de crop, né? Então ela tem um sensor um pouco menor. E aí eu preciso de muita luz para que ela apareça. Eu consigo aumentar o ISO, né? Que é a sensibilidade do sensor. E aí só que aí enche de ruído, o que eu gosto. Eu prefiro, a minha fotografia ela é suja, se você parar para analisar, ela é bem suja por conta de ruído. Às vezes, quando não tem, eu coloco, então
Certo, bem assim. Mas, voltando ao que você falou do fio da barriga, eu, com a pandemia, como não tinha nada para fazer, entre aspas, né, eu tive que sair um dia para resolver um assunto com o meu irmão, na faculdade dele, e eu falei, vou levar a câmera. É o mesmo curso que ele está fazendo? Não, ele faz direito. Faz direito, é totalmente diferente. Tá, totalmente diferente, verdade. Tá. E aí eu fui lá para resolver, peguei o metrô, fui até a Liberdade, e eu vi duas senhoras, foi bem no começo da pandemia, né? Vi duas senhoras conversando, elas de máscara, luva, e elas trabalham no metrô, conversando mais ou menos na distância que a gente está. E foi um momento do estado que eu falei, a partir daqui, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. É verdade. Né? E eu tirei essa foto, é uma das que está no ensaio. Depois, no mesmo dia, foi algo muito surpreendente, eu tirei uma outra que é do senhor totalmente isolado, sozinho, né, sentado. Eu até coloquei ela preta e branca para a cor não atrapalhar. Ele estava falando no telefone. E o preto e branco muitas vezes causa mais impacto, né? Eu prefiro. Também, Eu gosto muito de cor. Sim. Eu fotografo em cor e transformo em preto e branco, né? Mas eu nunca, tipo assim, eu não corrijo a fotografia com preto e branco. O preto e cinza, na verdade, né, é uma abstração das cores, né? Sim. Então, às vezes, muita cor atrapalha o entendimento do público, principalmente, e eu prefiro, assim, o preto e branco, porque eu quero que a pessoa entenda a foto, que ela passeie pela foto e não as cores fiquem chamando a atenção. Perfeito. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né, sobre o que a pandemia estava trazendo pra gente, fora a ansiedade e tudo. E aí eu resolvi fazer um ensaio oficial, porque eu não tinha ainda, né, nenhum. E durante aí já veio a quarentena logo em seguida, né, o isolamento, teve que ficar tudo em casa. Eu chamei meu irmão e minha família, que toparam na hora de fazer esse ensaio comigo. E um é exatamente sobre ansiedade, né, o outro é como manter e fazer a manutenção da sua fé e religião dentro de casa. Então, E outra é que esses artistas eram mais baratos para você. Mais barato, né? Bem mais. Todo mundo topou, ninguém cobrou nada, foi muito mais simples. E ninguém vai envolver ação por causa disso, né? Espero que não. Seja divulgado, tá certo. Não. Interessante. E aí uma outra é da família, né? Como que você consegue se unir com a sua família. E aí eu, pesquisando, achei fotografias bem antigas que as pessoas não sorriam. E aí eu fui pesquisar por quê, não sei se é verdade, que a maioria não tinha dente, né? E assim, e o que acontece? A fotografia antiga, você não pode sorrir porque você não consegue manter um sorriso. E antigamente a fotografia, ela era de tempo de exposição muito grande, né? Então você não pode se mexer, você não treme a foto. Então você fica sério, parado e acabou. E aí até a foto ficar pronta, né? Antigamente era assim, né? E aí eu fiz isso, só que a única diferença da seriedade dessa foto é que durante a quarentena e a pandemia, com tanta gente morrendo, a gente não tem motivo para sorrir. Né? Não tem esse motivo. E eu fiz a foto com uma exposição bem baixa, então você pode tem umas sombras atrás e elas estão tremidas, então dá para ter essa sensibilidade. Assim. Legal. E como que você começou a pensar, vou entrar em festivais? E isso foi o mais louco ainda, porque... E foi ano passado, na pandemia? Foi no ano passado, Tá. Eu fiz esse ensaio, mas pensando, falei, vou publicar ele e acabou. Nunca pensei que vou chegar no festival, vou ganhar. Não, nunca imaginei. Eu queria com os curtas, né? Sim. Mas com a fotografia eu nunca imaginei que chegaria a lugar nenhum. Tanto que eu nunca ganhei dinheiro com a fotografia. Certo. Né? Por enquanto. Espero que eu ganhe agora, né? Agora espero que vá. E aí o que acontece? Uma galeria de arte me viu as fotos e perguntou, posso publicar no meu blog? Eu falei, pode. Ela falou, essas fotos são muito bonitas. Né? E aí ela publicou, uma outra galeria perguntou se eu podia publicar... Quanto você tem? Umas 50 já? Fotos? Nesse ensaio só 5. Ah, tá. Mas juntando com outras assim? Ah, não, tem muita foto. Que legal. Tem muita foto. É porque o aí ensaio você tem que oficial... catalogar, né? Eu vou catalogando e eu não publico todas, né? Então, por isso que eu falo, eu tiro muita foto, mas o que sai mesmo para as pessoas verem é poucas, porque eu sou muito crítico. Né? Se ela não estiver tecnicamente bem ajustada, para mim nem sai. Você não aceita o meia-boca. Não. Principalmente na fotografia. Que legal. Aí eu, respondendo essa pergunta, eu vi que chegou, estava pesquisando um dia na internet, vi no meu e-mail que chegou, falou, o festival japonês Merudo abriu inscrições. Eu falei, que legal, vou ver. Cliquei, li lá.
falei, eu me interesso, eu vou tentar, vai que, né? Você não tinha que converter ou fazer uma versão para o inglês, alguma coisa? Eu tive que escrever tudo em inglês, né? Escrever tudo em inglês. Minha biografia que eu nunca tinha escrito, né? Porque eu nunca imaginei, né? Sim. E aí eu tive que escrever, eu fui perguntar, né, pra minha namorada, falei, o que eu posso, né, pôr aqui pra minha família? Aí consegui escrever, transformei em inglês e mandei. Meses depois apareceu lá pra mim que eu fui selecionado oficialmente pelo festival. Bacana, muito legal. Alguns dias depois já apareceu que eu tinha ganhado e ficado com bronze. Daí eu fiquei... Minha família, o primeiro festival que eu participei, é o primeiro que eu internacional, ganho. Internacional, nem brasileiro, né? E aí acaba que agora eu comecei, né? Falei, acho que eu tenho chance de logo você tem que começar a fazer uma agenda de quando acontece os festivais para você já ter alguma coisa já sendo pronta. Sim, sim. Esse foi algo muito específico, porque eu fiz as fotos por uma libertação minha das coisas que eu estava pensando e depois joguei no festival e acabei chegando lá, né? Foi algo muito ponto fora da curva. Que legal. Welcome to the 3rd Meihodo International Youth Visual Media Festival Award Ceremony. We are in this together, unforgettable moment in 2020. That is the theme of 4 categories of the 3rd Film Festival: feature film, documentary film, photograph, and short film. Since the number of submitted work reached 2,309 from 102 countries and regions, the committee decided to give trophy and certificates to award winners along with prize. Also during this ceremony, the Meihodo Grand Award will be decided by the Grand Award Selection Committee voting. Let us move on to the award presentation. The 3rd Film Festival received 2,309 works from 102 countries and regions. After a careful screening process, the committee selected 148 as winning works out of 655 nominees. Let's move on to the award presentation of photography category. The winning entries in this category are as follows. The Note, Happiness of a Centenarian Woman, 2020 Lonely Road, Quarantine, Anseo sobre a Pandemia, Sleepless, Bronze Award, Anseo sobre a Pandemia, directed by Kaike Susa. Reasons for award. By using the approach of installation art, the artist depicts the feeling of boredom during isolation at home. The witty and humorous approach expresses the artist's spirit of self-mockery, as well as the attitude of enjoying oneself. E você tem estudado assim a vida de algum cineasta, alguma coisa assim? Eu geralmente acompanho algumas coisas, né? Mas eu não me aprofundo muito não. Porque assim, eu não quero ter estilo, né? Eu não quero ficar parecido com ninguém, né? Eu quero ter as referências, mas ter a minha própria assinatura. Na fotografia é a mesma coisa. Eu estou tentando encontrar a minha voz ainda. O teu tema central é mais religioso sempre? Às vezes sim. Para o cinema, principalmente. Ou é uma social, né? Sim. Sim. Assim, filme de terror você não pensou em? Eu tenho vontade, eu gosto, mas eu não gosto daquela coisa pastelão, sabe? Eu quero sempre com camadas que as pessoas reflitam sobre aquilo. Né? Só assistir, se divertir, eu gostaria de fazer um filme assim, né? Mas, principalmente para gerar renda. E depois começar a fazer os filmes de arte, as fotografias de arte. Porque teve alguns caras lá que fizeram, por exemplo, a Bruxa de Blair, que ganharam dinheiro adoidado aí e fizeram uma produção simples. Sim. Se eu for parar para pensar também, o Ari Aster, ele fez um filme de terror à luz do dia, foi um negócio muito fora
da curva pois também. a gente não sabe, às vezes você gasta um montão em divulgação e você não tem o resultado Não esperado. Tem um pouco de tudo aí, né? Sim. Tá certo. Meu amigo, nós estamos aí em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que assistiram a entrevista e falassem, puxa vida, eu também quero começar a fotografia ou fazer curta. Então, como que eu começo? Não vale começo pelo começo. Um pouquinho de caminho das pedras. Olha, tem uma dica que eu recebi e agora eu comprovei que é de fato. Claro que o investimento é sempre bem-vindo, mas você não precisa da melhor câmera e da melhor lente, porque eu usei uma câmera simples, tudo bem que ela é cara, mas ela é simples, com uma lente do kit, né, que a gente chama de às vezes é melhor para você treinar do que muito coisa, muita coisa. E aí eu consegui chegar no prêmio bronze do Festival Internacional de Fotografia, né? Então você precisa ter o equipamento mais simples ou o que você pode comprar com uma história boa para você contar e acabou. E vai em frente. Estuda sempre, porque né, se você não estudar você não tem referência e não tem bagagem. E para você criar arte você precisa de conteúdo e forma. Né? E procurar melhorar em cada trabalho, né? Com certeza. Não ficar na mesmice. A minha fotografia mesmo, esse ensaio ele tem muito erro de linguagem, por exemplo. Né? Que eu fui descobrir depois, né, estudando. Que, sei lá, 3 fotografias preta e branca, 2 é colorida, e as coloridas são extremamente saturadas, né? E, assim, o erro de linguagem que ajuda a contar aquela história. Isso, tá certo. Não foi nem proposital, mas acabou que ajudou bastante. Tá bom. Kaique, você quer deixar seus contatos? Tem o meu Instagram, kaique.souza, __. Perfeito. Espero que você venha outras vezes. Venha, obrigado contar mais histórias de sucesso. Tá bom, obrigado, Kendi. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse grande cinegrafista aí e amante da fotografia, Kaique Souza, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.